Fala, galera do Manacast, como é que vocês estão? Meu nome é Duda. Meu nome é Felipe. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente tá aqui com um convidado super especial, Muito que especial, já esteve viu? com a gente, internacional. Ele veio do outro canto do mundo, vem aqui pro Brasil, assim, ó. Tô aqui para fazer algo especial. Acho que vocês já sabem quem é, né? Seja muito bem-vindo, Lipe, novamente. Novamente, aí. exatamente. Gente, tô aqui com esse pessoal maravilhoso aqui pra falar um pouquinho da palavra de Deus pra vocês. Eu tô da velha guarda aqui, esse pessoal é todo novo aqui. mesmo. O pessoal começou há quanto tempo mais ou menos, gente? Vocês estão aqui? Isso tem um ano. Já tem um ano que você tá aqui, cara? Vai fazer um ano, mas tipo assim, Tá contando quase, assim, tá já tá quase, quase. Dudinha, Acho que vai fazer 2. Vestido de gente que eu depois de mim, então. Quando eu saí, você entrou, né? Foi. Pronto. Dudinha eu já conheço há muito tempo. É. O Felipe eu acabei de conhecer, nos conhecemos hoje. A gente já trocou algumas ideias aqui e tudo mais. Mas vamos pra esse podcast. Isso Vamos lá. aí. Felipe, vai pra cá, gente. Que coisa interessante. Felipe. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre Isaías, né? Isaías é um profeta que traz umas profecias, assim, sensacionais. Verdade. Tais algumas profecias de juízo e esperança, né? Uhum. E ele fala também sobre luz, né? Sobre ser luz na Uhum. escuridão. E esse é o nosso dever de todo cristão, né? De ser luz na escuridão. Porque a gente vive em um mundo de pecado. Em um Sim. mundo que vive em trevas, cheio de ideologias que são contra a palavra do Senhor. E Deus nos deu uma mensagem a ser pregada. E essa Verdade. mensagem é a luz do mundo que... A gente leva quem? Quem é a luz do Mensagem de mundo? A esperança. gente leva Cristo Jesus, né? Então Exatamente. essa é a nossa mensagem. Verdade. Inclusive, você falou de esperança. E o nosso querido profeta Isaías é conhecido como profeta da esperança. Sim. Isso é muito importante destacar também a forma como as pessoas chamam o profeta dessa forma carinhosa, assim como outras pessoas da Bíblia. E o profeta Isaías, ele é muito interessante. Às vezes, a gente se perde um pouquinho nas profecias dele. E se você não estudar de verdade aquilo e falar assim, caramba, preciso ver isso de verdade. Ou procurar ajuda também de alguma pessoa. Você não entende muito bem o que ele fala, às vezes você fica meio perdido também. É muita informação, é muita profecia. E ele profetizou das profecias dele sobre o exílio da Babilônia. Sim. Que é isso que o nosso manual da escola sabatina traz pra gente. Que ele traz as profecias que vão... E ele basicamente ele viveu uns 200 anos mais ou menos antes do exílio babilônico. Ele trouxe... Aquilo ali foi muito recente. Então as pessoas estavam... Aquilo foi dito, as pessoas tinham conhecimento e aquilo realmente aconteceu. Mas ele também, como ele é conhecido, ele traz uma mensagem de esperança. Sim. Então, logo depois de dizer que a Babilônia ia dominar Israel, ele também disse que eles voltariam para a terra deles e que futuramente, onde está escrito em Isaías, no capítulo 11, surgiria o ramo de Jessé, que não julgaria pela aparência, nem iria decidir com base no que ouviu sobre a pessoa. Ele conhece, no caso, né? Ele conhece aquela pessoa desde quando ela nasceu. O Espírito do Senhor repousará sobre a pessoa que irá do ramo de Jessé, e ele terá o Espírito do Senhor de sabedoria e discernimento. Disse também que após a vinda desse mestre, o lobo viveria com o cordeiro, e eles comeriam juntos na paz, sem o lobo comer Sem os inimigos ao redor. sem o lobo comer a ovelha. Também a vaca iria se alimentar com o urso. E o leão, o bode e o cordeiro comeriam também com o leão. Então, uma mensagem de esperança, onde haveria calmaria entre os animais e também entre os seres humanos. Você falou algo muito importante, é que ele fala sobre o Messias, né? Uhum. E Jesus é a nossa esperança, a verdadeira esperança do mundo que todos nós precisamos. Ele é aquele que transforma e que revigora a nossa alma. E essa não foi só uma mensagem que era para o povo de Israel, mas também é uma mensagem que a gente tem que Para nós. Que é carregar. válida nos dias de hoje. Isso. Uhum. Jesus veio no passado, morreu por nós, só que ele nos deixou uma missão, né? Ele Uhum. falou que ele vai voltar. E por que no mundo de escuridão, né? Porque a gente vive em um mundo sem esperança. Em um mundo de dor, de morte, de tristeza, de enfermidades. E a gente vê cada vez mais o mundo tá piorando. Uhum. Cada vez mais o mundo tá chegando no fim. E as pessoas estão, assim, realmente sem esperança. E sem esperança as pessoas ficam abatidas. As pessoas ficam assim, qual é o meu propósito? O que vai acontecer depois daqui? O mundo tá indo de mal a pior. Onde eu vou botar minha confiança? Em quem eu devo confiar? Exatamente. E a mensagem que nós levamos é uma mensagem de salvação.
É uma Uhum. mensagem que Jesus está voltando. E essa mensagem, ela transforma os corações daqueles que permitem que ela possa habitar Verdade. na nossa vida. E nós que sabemos essa mensagem, que conhecemos e entendemos, temos o papel e o dever de espalhar essa mensagem para o mundo. Pro mundo, Exatamente exatamente. como ele falou, em um mundo de escuridão, em um mundo de trevas, a gente tem Uhum. esse papel de ser luz, que é um papel que não significa que não vai ter obstáculos pra gente. Que eu acho que esses episódios nessa temporada vão falar bastante sobre isso. A gente ser luz não significa que não vai ter obstáculos. Eu acredito ainda que vai dobrar, vai ter muito mais obstáculos do que tinha antes. Mas com Jesus é tudo mais fácil, tudo mais leve. Uhum. E não se torna um pesar essa Uhum. mensagem que a gente Verdade. passa. Justamente por ser uma mensagem de esperança. Sim. Porque Satanás, ele não vai mexer em uma casa vazia. A Exatamente. casa vazia tá tudo aí. O cara tá de boa, não Onde tá, não tem não tá nenhuma lendo a luz Bíblia. acesa, né? Isso, não tem uma luz acesa. Ele tá igual as trevas, ou seja, É. tá igual a todo mundo. O que ele vai fazer? O que vai mexer? Não. Nada. Mas quando a pessoa se posiciona, fala assim, hoje eu quero ser a luz do mundo e sal da terra, como Jesus manda eu fazer. Uhum. Quando a pessoa decide, Senhor, eu estou aqui para levar a tua mensagem, Satanás vai botar desafios. E aconteceu no povo de Israel. Uhum. Depois, a gente vai estudar depois alguns episódios, a gente vai ver que o povo de Israel passou por muitos desafios, não foram Verdade. poucos, não. Foram desafios de fé, e o povo com aquela luz que havia recebido do profeta Isaías e outros profetas que foram aparecendo, o povo permaneceu fiel a Deus. Verdade. A gente. Perdão. Você falou da escuridão na casa das pessoas, que justamente o Satanás, ele vai atrás das pessoas que possuem a luz. Sim. A gente tem um exemplo, a gente vai voltar um monte na história agora, de Noé. Chamavam Noé de louco. Ninguém acreditava em Noé. As pessoas falavam assim, não é possível, o que esse cara tá fazendo construindo uma arca? Nunca choveu, nunca caiu água do céu. É um negócio assim que não tinha como realmente entender. Era até inacreditável pra Noé, eu acredito que ele Sim. estaria assim, eu tô confiando muito no Senhor. Mas eu também tenho a dúvida Sim. de que isso, né, pode acontecer, mas também pode não acontecer. Então, a luz que existe ali, aquele período, era um período de total trevas. escuridão praticamente. Sim. A única luz que existia naquele mundo, naquele momento, era Noé. Ele estava lá, firme e forte, cada dia mais estando em comunhão com Deus e cada dia mais aumentando a sua luz. No final, a gente sabe que aqueles que possuem essa luz, que resplandecem a vontade de Deus, o brilho, a santidade do Senhor, são aqueles que serão salvos no fim dos tempos. E é por isso que é tão importante a gente estar sempre em comunhão com Deus. Estar com o nosso relacionamento firme com Deus. Porque mesmo a gente tendo dúvidas, essas dúvidas são preenchidas pela nossa fé e pelo que Cristo fala pra gente. Uhum. E a gente tava conversando antes com você, antes de gravar, Uhum. e eu queria que você falasse um pouquinho sobre em Portugal, né? Que a Sim. frieza lá espiritual é muito A grande. frieza espiritual, exatamente. Não é em Portugal somente. Sim. A região europeia. Eu Muitos até lugares. conversei com alguns pastores e também missionários que viajaram na região europeia e tiveram muita dificuldade, porque realmente são países que são fechados, são países que também, por muito tempo, principalmente os países que possuem um inverno muito rigoroso e duradouro, que sofrem com a Sim. solidão, porque, sinceramente, eu já tô lá há 2 anos também, o inverno é muito triste. O único momento que eu tinha um prazer, assim, muito bom, era o momento que eu tava quentinho, na casa dos nossos amigos da igreja, no sábado de tarde. Ele Porque convertou mesmo, aqui. porque mesmo na parte do dia fica muito frio. Sim. Que a gente tava ali com aquele pessoal se reunindo. É a única coisa que de verdade que você tem pra fazer. Você pode ir no shopping, basicamente, e se encontrar com outras pessoas dentro das suas próprias casas. Que ali o pessoal se aquece com o próprio calor do Sim. corpo, mas também tem os aquecedores e também algumas casas são preparadas. Mas a frieza espiritual na Europa, a escuridão, domina muito a Europa. É muito grande. difícil. Inclusive, algumas semelhanças. Inclusive, eu vou dizer um negócio pra vocês. Na minha igreja, eu sou da igreja na parte do norte de Portugal, em Braga. E, basicamente, só tem brasileiros nas salas adolescentes. Só tem uma pessoa que é de uma religião que é de um país diferente, que é um angolano. De resto, naquela igreja não tem um adolescente que seja português. Ou seja, e também as igrejas não são muito grandes, não tem muitos membros. E aquele número fica ali restrito. É muito difícil. Poucas pessoas, principalmente eu falo em Portugal, não conhecem o adventismo. Sim.
as pessoas que conhecem o adventismo em Portugal são aquelas que têm um adventista do lado, que convive com o adventista e sabe o que aquela pessoa que aquela pessoa é adventista pelo seu modo de agir, pelo modo como fala e como segue a vida. É diferente, dá pra ver. As pessoas que andam com Cristo, que estão em comunhão com Deus, têm a luz que resplandece de Cristo. Agem de forma diferente, não falam palavras que as pessoas ali, principalmente em Portugal, que se falam muitas palavras fúteis, Sim. é diferente. A gente não fala isso não fala isso, não deve falar isso. Só que eles têm esse costume, parece que a cada 9 palavras, uma é uma palavra fútil, basicamente, Sim. ou até menos, entendeu? Mas a frieza que existe nesses países europeus é muito grande. É uma escuridão imensa, mas existe ainda a esperança. Ainda existe luz em meio à escuridão, em meio às trevas. Há pessoas que, assim como Noé, se mantiveram com fé e aumentaram cada vez mais a sua luz, continuava tendo comunhão com Cristo, estudando a palavra de Deus e seguindo os passos dele. Quanto mais acho que a gente vê as trevas, né, se espalhando na mente das pessoas, na sociedade, eu acho que isso deveria nos motivar de uma certa forma a gente pregar. Porque a gente Sim. não pode ver o mundo encaminhando para o erro. A gente tem que fazer as pessoas refletirem sobre um propósito maior. Porque eu tava pensando aqui, Isaías, ele profetizou sobre um plano de redenção. O plano de redenção, ele foca em Cristo Jesus, porque ele é a nossa salvação. E o plano de salvação, ele se estendeu desde Adão. Quando Adão pecou mais Eva, Deus já estava criando um plano de salvação. A gente vê que os sacrifícios, ele tudo remetiam a alguém que morreria. E foi Cristo Jesus, nosso Salvador. E se estende hoje a nós aqui. E se a gente está vendo que o mundo está em treva, a gente tem que ver que a nossa obrigação é levar a luz de Cristo Jesus. É levar o plano de salvação para salvar vidas. Esse é o nosso dever como cristão. Esse é o seu dever como adolescente, como jovem, pregar o evangelho para que você possa ser uma luz no mundo. E o povo de Deus, né, principalmente nessa história, desde antigamente a gente percebe que eles enfrentaram muitas situações difíceis. E olhando pra você, a gente também percebe que lá você também enfrenta, aqui a gente também enfrenta. Mas vendo mais de perto, né, conversando aqui com você, a gente percebe o quanto que é difícil, né? A gente vê a realidade como Realmente. é. Exatamente, o quanto que é difícil ser luz em um mundo de trevas e ver você, por exemplo, porque se a gente for comparar, caramba, como é diferente, né? Como é diferente. O Brasil é um país que não se classifica como cristão, mas a gente sabe que tem muitos cristãos. Verdade, eu acho que aqui, se eu não me engano, no Brasil, é o lugar que tem mais adventistas no mundo. Então, é uma realidade totalmente diferente. E também, a igreja aqui, ela é muito ativa, principalmente nos quesitos de propagar a mensagem para as pessoas, fazer Aqui é uma evangelismo propagação para do fora, evangelho. para fora da igreja. O que em Portugal, pelo menos onde é na minha igreja, tem um Sim. pouquinho de dificuldade de isso acontecer. Então, aqui no Brasil, as pessoas saem das igrejas e vão falar para outras pessoas. Por isso que quando você vai na rua algumas vezes ou conhece uma pessoa nova que não é adventista, que você sabe que não é adventista, sabe quem são os adventistas. Por quê? Já receberam um livro no Impacto e Esperança. Também já viram uma igreja perto da sua casa ou num lugar, num caminho que vai para o trabalho. As escolas adventistas, que lá, se eu não me engano, só tem 2 em Portugal. E é, tipo, bem escondidinho, assim, não aparece muito. Então, tem essas diferenças um pouco. Acho também o Desbravadores, viu, gente? O Desbravadores afeta de modo muito significativo. Porque Verdade. aquele lencinho amarelo, quando você vê alguém na rua com lenço amarelo, com aquela espada, aí você já sabe que é um adventista. E eu acho que até as pessoas que não conhecem ficam perguntando o que é isso. Sabe? É verdade, os bravadores têm um impacto muito grande. Lá em Portugal, o uniforme é literalmente igual ao dos escoteiros, gente. Então, não dá pra... Aqui já tem essa dificuldade. Já tem essa de grande aqui. diferença, Sim. mas lá em Portugal tem essa dificuldade, podemos dizer assim, de identificar os escoteiros dos desbravadores. Então, já é uma outra coisa que ajuda a diminuir um pouquinho a luz. Eu selecionei uma frase de Olite que é muito
se encaixa com o que a gente está falando aqui Uhum. hoje. Ela diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. E isso é uma mensagem que é para você hoje, é para nós aqui. É pra nós. Porque se nós temos essa responsabilidade de levar a luz do mundo que é Cristo, Uhum, nós temos que ser missionários. uhum. Nós precisamos levar o evangelho às nações, né? A gente muitas vezes está convivendo aqui no Brasil cheio de adventistas, de cristãos, a gente se é acostumado. Mas muitas vezes Deus ele quer nos chamar a levar esse evangelho para essas pessoas que estão em Uhum. trevas, as pessoas Uhum. que não têm conhecimento de Cristo. Esse é o nosso dever. E eu vejo muitos adolescentes vivendo um relacionamento com Deus morno. Uma coisa superficial. E isso é uma coisa que a gente tá num tempo que a gente tem que acordar. Uhum. E a Bíblia mesmo fala pra gente manter nossos pensamentos nas coisas do alto. E Sim. pra gente ser luz no mundo, a gente precisa manter nossos pensamentos nas coisas do alto. Sim. A gente precisa manter nosso pensamento em Cristo. Pra nossa vida fluir conforme o que Cristo quer pra gente. E pra gente ser luz no mundo, a gente precisa andar conforme a palavra de Deus fala. Então eu acho que a gente tá num momento que é muito necessário a gente ler, a gente se aprofundar no que Deus fala pra gente, no que Deus quer pra gente, a gente chorar, a gente se entregar completamente a Cristo, pra que o brilho que Deus quer colocar, que já tem na gente, que às vezes a gente que não permite que esse brilho flua, Verdade. que a gente tava conversando até Sim, isso verdade. antes, né? Que eu tenho certeza que ele vai encaixar e que vai sair bem. Que a gente tem que permitir que esse brilho flua, mas a gente só vai conseguir que esse brilhar, justamente brilhar por Cristo, quando a gente tiver um relacionamento com Ele. Quando a gente nasce, a gente já nasce com a luz. A gente não percebe. Porque a gente, como o Bildinha estava falando, não está em comunhão com Deus. Não segue os caminhos dele. Ou seja, a gente está ofuscando a luz que existe dentro de nós. A gente não está permitindo que ela brilhe. Que é a função dela. Sim. Que ela brilhe para fora. Para que as pessoas percebam que nós somos diferentes delas. Porque a gente não é uma pessoa comum. Nós somos filhos do Deus vivo. A gente tem uma missão nessa terra. Que muitas pessoas na Bíblia profetizam sobre ela e falam como que vai acontecer. Até em 2 Samuel, Davi fala que a volta de Jesus será como a luz do amanhã ao nascer do sol. No amanhã sem nuvens, ou seja, o sol vai estar raiando ali, Jesus vai estar surgindo, vai ser um negócio... Eu, particularmente, adoro ver... Não vou muito ver o nascer do sol, né? Porque eu não sou ruim pra acordar um pouquinho. De manhã muito cedo, assim. Então, mas de noite, quando tá anoitecendo ali, que o sol tá no bom, horizonte, né? é um negócio maravilhoso. Eu não sei vocês, mas A beleza natural demais, incrível. demais. as belezas de Jesus são extraordinárias. E também, o profeta Oséias fala, tão certo como nasce o sol, ele irá aparecer. Então, a gente tenha certeza, nós cristãos, que temos essa luz dentro de nós, não podemos permitir que o pecado ofusque ela. A gente não pode permitir que as nossas ações, o que a gente fala, o que a gente faz, ofusque Sim. essa luz. A gente tem que Deixar ela libertar brilhar. ela, deixar ela brilhar. Aquela musiquinha, a pequenina luz, eu vou deixar brilhar. A gente tem que deixar a nossa luz brilhar e trilhar um caminho de luz junto com o Senhor. Deixar que Ele cada vez mais gire o botãozinho lá para que ela Sim. brilhe cada vez mais. Ser missionário é algo que é um sonho para muitas pessoas. Uhum. Só que o muito problema é que para ser missionário a gente precisa de um preparamento. Sim. Verdade. Para deixar essa luz brilhar, a gente precisa nos alimentar da palavra do Senhor. A gente precisa estar mais perto daquele que é a luz do mundo. Exatamente. Entende como é muito importante isso? Uhum. A gente tem que cada vez mais se aproximar da luz que é Sim. Cristo Jesus. E como Verdade. a gente se aproxima? Lendo a Bíblia, orando, cantando, indo à igreja. Se você quer ser um missionário, esteja cada vez mais em contato com Cristo Jesus e com as coisas celestiais, como o Duda falou. Pense nas coisas do alto. Você quer brilhar no mundo para brilhar para Cristo? Esteja perto dele cada dia mais, no seu cotidiano, fazendo o seu estudo bíblico, buscando cada vez mais a Deus. E assim a sua luz, que na verdade não é a nossa luz, mas a luz de Cristo, nós só que somos brilha através de portadores nós. dele, nós estamos portando a luz do Espírito Santo. E a gente precisa cada vez nos fortalecer, estando em comunhão com Verdade. ele, buscando cada vez mais. Inclusive, você falou da gente estar estando em comunhão com ele, estando na igreja. Muitas vezes, isso acontece com pessoas, que é o famoso
crente Raimundo. Não sei se já Sim, ouviram já falar vi, já disso. Um pé na igreja e um pé no mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar na igreja, a Tá gente no mundo pode também. muitas vezes estar lendo a Bíblia de manhã, a gente pode estar Tá com cantando lá na lenço, frente, tá com lenço desbravadores. desbravador, mas tá com o pé no mundo. Exatamente. Ou em cima do muro. A gente não pode estar em cima do muro. A gente tem que estar do lado do que é certo. A gente tem que estar do lado onde a luz brilha mais forte. Exatamente. E brilha resplandecendo a glória de Deus. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tudo isso que a gente tá falando aqui tá na Bíblia. O que a gente faz? A gente lê. Porque a gente busca ter um relacionamento com Deus. E é exatamente isso que a gente tá falando. Tudo que a gente tá falando tá aqui na Bíblia. A gente tá passando isso pra vocês, justamente pra vocês buscarem entenderem, despertarem que vocês precisam, que a gente precisa estar cada vez mais aprofundado no nosso relacionamento com Cristo. A gente tem que entender a nossa verdadeira missão. Entender o nosso propósito, porque a gente não vai ficar atordoado. Exatamente. Pra onde eu vou, qual é o meu propósito? A gente fica assim, né? Principalmente em fase de adolescente. É assim, a gente fica se pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E olhando pra Lipe aqui, por exemplo, a gente tá passando por uma experiência aqui que é o Maná. Lipe tá passando por uma experiência completamente diferente lá em Portugal, né? Completamente diferente do que ele tá acostumado. Tenho certeza que ele já passou por várias experiências no secreto com Deus também. Uhum. E Deus chama a gente pra isso. Você tá assistindo a gente, não queira viver das experiências dos outros, não queira viver das experiências que a gente tem. A gente tá aqui como exemplo, mas busque ter experiências com Deus no secreto também. Verdade, é muito importante a gente procurar aumentar a nossa luz cada vez mais. Sim. Vou falar um pouquinho aqui pra gente finalizar, acho que o Sim, tempo tá acabando também. Mas eu vou falar como é que eu entrei no Maná. Era um período que eu tava meio perdido, eu tava aqui no Brasil ainda, eu tinha acabado de terminar a escola, era mais ou menos 4 de dezembro ali, eu já tinha passado em tudo, então eu tava livre. E eu falei assim, Deus, pelo amor de Deus, esse ano foi um desastre, mas eu conheci pessoas maravilhosas nesse ano. Eu conheci Luísa, que fez parte do Maná na minha época. Sim. Conheci também Bruna, que andava colada com Luísa. E eu percebia o quanto elas tinham uma comunhão com Deus. E eu falei, caraca, eu tô na igreja também. Eu sou amigo delas, eu faço a mesma coisa que essas pessoas. E eu não tô na igreja. Eu tô como o Raimundo, eu tô com um pé no mundo e um pé na igreja. E aí eu falei assim, não é possível, eu preciso achar alguma coisa. E naquele dia, que era mais ou menos dia 1º de dezembro, na verdade, eu comecei a orar e a ler a Bíblia de verdade. A partir daquele momento, eu nunca parei de ler a Bíblia até hoje. Foi no dia 1º de dezembro de 2021. Depois, e Deus ouviu a minha oração assim de forma muito rápida. Às vezes Deus demora um pouquinho, mas dessa vez foi muito rápida. No dia 4, a pessoa que tá sentada ali na frente, Tia Eliane, me mandou uma mensagem, que eu já tinha sido Fischer dela, e ela mandou uma mensagem, Lipe, estamos precisando de uma pessoa para participar do Manatim. E eu tô arrepiado aqui. Tô emocionado aqui um pouquinho. E eu tenho muita gratidão a Tia Eliane, tia, muito obrigado por ter me chamado para esse projeto. Agradeço muito a Deus por ter a oportunidade de ter participado desse projeto, que é um projeto lindo, que os meninos estão participando agora de outra forma. Quando eu cheguei aqui, era a câmera na Muito frente, diferente. e eu falando um roteiro que eu tinha preparado há um tempinho atrás, e também a gente lia no teleprompter, era muito mais prático, na minha opinião. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas é uma forma maravilhosa, principalmente da gente estudar a palavra, Sim. porque eu gosto muito de falar para estudar. Às vezes eu falo sozinho, estudando, e ajuda a fixar na cabeça. Sim. E minha experiência no Manatim foi maravilhosa. Deus atendeu minha oração assim de forma extraordinária e muito rápido. E era um momento que eu tava passando, que eu tava com dificuldade de vir para perto de Jesus. E ele me trouxe justamente para o lugar onde as pessoas estavam falando de Jesus, para dentro desse projeto maravilhoso, onde 7 adolescentes, nesse estúdio aqui, há 2 anos atrás, basicamente, falavam de Jesus, pregando o evangelho para as pessoas através da internet. E aquilo ali me aproximou de Deus de forma extraordinária e começou a acender a minha chama de verdade. A minha luz começou a crescer a partir daquele momento. E hoje eu sou muito feliz por estar aqui de volta. Muito obrigado, Sheliane, também por me permitir participar mais uma vez desse projeto maravilhoso, agora de uma forma diferente, e de conhecer pessoas novas também. E de estar mais perto de Cristo com essas pessoas aqui. E cada vez que a gente conversa sobre uma coisa diferente, a gente aprende um pouquinho mais com pessoas novas. Então é isso. E pode ter certeza que você fez a diferença durante esse período que você estava e ainda está fazendo hoje. E é nítido de ver Jesus em você, o que Jesus tem feito na sua vida, e é lindo demais isso. Amém. Com certeza. E para finalizar,
onde começa a nossa luz a acender é quando a gente toma uma decisão. Exatamente. Eu acho que onde a gente toma essa decisão é quando a gente está fazendo uma oração. E eu queria convidar você a orar nesse momento. Oremos então, pessoal. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia que estamos aqui para falar da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar o evangelho através desse podcast para pessoas que podem alcançar qualquer lugar do mundo. Por favor, Senhor, envie esse vídeo através de uma pessoa para aqueles que precisam, ó Pai. Lembrar de que eles possuem uma luz dentro de si, para que eles possam ter comunhão contigo e acender essa luz, para que essa luz brilhe no nosso mundo de pecado e faça a diferença na vida das outras pessoas, ó Pai. Cuida de nós, nos ilumina, nos guarda, Amém. Senhor, nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Foi um Nico. prazer estar aqui com você. Isso foi muito incrível, perfeito até esse bate-papo aqui. É que tem um propósito muito grande de Deus Exatamente. aqui na nossa vida. Amém. E é isso, gente. Continuem ligados. Se inscreve, comenta, compartilha. Compartilha, viu? Compartilha. Não esquece de compartilhar. Pelo amor de Deus. Se quiser que foi bênção. Segue o Manati nas redes sociais. Exatamente. No Segue YouTube, no ele Instagram. Pode seguir eu também, né? É, Felipe vai Santana deixar 13. no Pronto, comentário. fechou. É isso, gente. Beijão. Tchau, Tchau, pessoal.